Olá, amados, tudo bem com vocês? Este dia que fez o Senhor, um dia maravilhoso, eu desejo saudá-lo nesta manhã com a paz do Senhor. Amém? Essa paz que excede a todo entendimento esteja na sua vida, no seu lar, no seu coração. Amados, mais um vídeo para o canal. Na verdade, espero que você tenha nos acompanhado. Hoje nós vamos tratar de um assunto, meus irmãos, na palavra de Deus, um assunto sobre aquela mulher estrangeira, aquela mulher cananeia que aborda Jesus. E nós queremos esclarecer aqui aos irmãos e aos amigos que estão nos escutar, o que muitos às vezes têm interpretado, não é, de forma errônea, não é? Às vezes por não conhecer a cultura judaica, né? Os ditos populares que era muito popular na região da Palestina e que Jesus muito usou para trazer ensinamentos para os seus discípulos. O porquê de Jesus chamar aquela mulher estrangeira, aquela mulher cananeia, e também alguns textos falam de Cirofenícia, de cachorra, né? Aqui nós vamos esclarecer aos irmãos, para os irmãos ficarem cientes, não é, do verdadeiro sentido, do contexto bíblico. Jesus ele agiu com censura, Jesus foi mal-humorado com aquela mulher cirofenícia. Tudo aqui nós iremos falar aos irmãos, os irmãos terão conhecimento. Na verdade que quando alguém for falar a palavra de Deus, na verdade, na congregação, nesse texto, vocês que irão escutar, não é, até o final este vídeo, vocês vão conhecer o verdadeiro sentido. Quando alguém for pregar, não é, e se pregar de outra forma, vocês dizem, não é assim. O texto, né, diz assim, a cultura, né, o dito é revelado desta forma. Não é porque às vezes na pregação vocês vão dizer, Jesus interpretou mal a mulher. Não, Jesus não interpretou mal. Jesus agiu de forma correta, de forma certa. Amém? Nós vamos desembrulhar todo este assunto aqui para vocês, para que vocês tenham conhecimento do assunto, do texto, que nós iremos estudar. Mas não se esqueçam de, após vocês ouvirem esse vídeo, deixar o seu gostei, na verdade, se inscrever no nosso canal. Graças a Deus, nosso canal já chegamos a 70 inscritos, em poucas semanas. Eu quero agradecer a todos vocês, na verdade, que a palavra de Deus ela se expanda. Esse é o meu objetivo, é que a palavra de Deus alcance milhares de vidas, na verdade, e muitos cheguem ao conhecimento da verdade da palavra de Deus. Porque Jesus ele falou, em 5,39 do Evangelho de João, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, não é verdade? Nela nós encontramos a verdade, ok? Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21 por diante, meus irmãos, que diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Ok, meus irmãos? É esse texto, o texto de número 26.
que nós iremos nos debruçar. Não é necessário nós comentarmos, falarmos, não é, do texto em si, porque a gente já sabe a região em que ela está, em que ela mora, não é verdade? Agora, o que nós não sabemos é o contexto, não é? O que muitos não sabem, que nós iremos dizer aqui, é o contexto bíblico que está por trás da palavra de Deus, a referência, ok? É o que nós iremos aqui falar ao coração, à vida, não é, dos irmãos e dos amigos, e muitos conhecerão o sentido bíblico correto do texto, ok? Pois bem, é porque Jesus ele tratou a estrangeira, meus irmãos, como um cachorro. Amados, para iniciarmos, quando a gente lê os evangelhos, né, de Mateus, onde nós lemos capítulo número 15, versículo de 1 a 28, e também no evangelho de São Marcos, né, capítulo 7, versículo 24 a 30, estes dois livros, né, eles retratam, né, um episódio que é assaz fundamental, não é, que se não for, amados, bem, não é, compreendido, nós podemos, pode até, para ser mais claro, pode até parecer que Jesus, nosso Deus, ele tenha sido ríspido, mal educado com aquela mulher. Jesus pode ter sido preconceituoso, contra aquela mulher estrangeira, Ciro-fenícia. Quando nós conhecemos o contexto, quem não conhece vai interpretar dessa forma, que Jesus foi ríspido, que Jesus foi mal educado, não é verdade? Jesus foi preconceituoso quando aquela mulher o procurou. Mas quando você tem um conhecimento, do contexto, do episódio que nós estamos a refletir aqui, nós poderíamos interpretar, de uma outra forma, não de uma forma equivocada, como muitos têm interpretado, que eu já ouvi. Eu acredito que vocês também já ouviram. Muitos irmãos, nas congregações, em cultos, nas casas, na rua, interpretar de forma equivocada o texto, com relação a este episódio do versículo de número 26, onde Jesus diz que não é bom pegar o pão e deitar os cachorrinhos, Quando não se tem um conhecimento do contexto do episódio, nós podemos interpretar de forma equivocada a atuação de Jesus neste episódio, neste assunto. Como eu falei, muitos se equivocam, no contexto. Agora, muitas vezes é por falta de conhecimento, irmãos? Nós também temos que reconhecer. Mas hoje nós temos muitas fontes, amados, para podermos entender o texto bíblico. Pois bem, o fato, meus irmãos, ocorre quando, por um pequeno período de tempo, Jesus ele deixa, ele sai. Eu não vou dizer a palavra abandono, porque a palavra abandono é muito forte, mas vou dizer que Jesus sai por um período de tempo do solo judeu, da Palestina, porque o intuito de Jesus, meus irmãos, era de ficar um pouco sozinho, juntamente com os seus discípulos, descansar um pouco do labor, da atividade que ele exercia. E nós temos que entender que quando nós estudamos Cristologia, a natureza de Cristo, Jesus era tanto homem como Deus, Jesus ele cansava também, Jesus sentia fome e sentia sede. E nós podemos também trazer uma palavra sobre a natureza de Cristo. Então, meus irmãos, Jesus saiu um pouco do território da Palestina, juntamente com os seus discípulos, para descansar. Jesus, quando ele sai do solo palestino, irmãos, ele anda 2 dias,
ele passa pelas fronteiras noroeste da Galileia e hospeda-se, não é, numa região, não é, lá da região da Fenícia, chamada de Sidom. Tiro e Sidom. São duas cidades, Tiro e Sidom. Mas Jesus se hospeda na região de Sidom, não é? E a distância, né, de Cafarnaum até essa região de Sidom é 45 quilômetros. E muitas das caminhadas de Cristo não eram feitas montadas, não, era feita de pé, a pé mesmo. Em algumas ocasiões, Jesus andava no jumento junto com os seus discípulos, mas na maioria das andanças de Cristo não eram feitas de pé, não é? E 45 quilômetros é uma andada muito grande, então isso traz um cansaço, um esgotamento físico. Então, quando Jesus ele entra na região de Sidom, ali hospeda-se numa casa, para descansar, ficar um pouco distante da agonia, né, que ocasionava a sua chegada ali em Cafarnaum, Galiléia, Judéia, os fariseus, os anciões, tudo preocupado com Cristo, não é, a sua identidade, não é, e assim sucessivamente. Então, Clemente de Alexandria, meus irmãos, que é um historiador, não é, do segundo século, em uma de suas, não é, literatura, ele diz, né, o que os evangelhos sinóticos não diz, né? No caso, né, os dois textos, as duas referências que nós comentamos aqui, Mateus e Marcos, não é? Mateus, né, fala, né, da mulher cananeia, né, que nós vamos falar aqui. Então, o Clemente de Alexandria, ele em uma de suas literaturas escrita no século II, né, ele dá o nome tanto à mãe como a filha desta mulher, ao qual vai ao encontro de Cristo pedir socorro. E Clemente, não é, ele coloca o nome, não é, daquela mulher de Justa, diz ele na sua literatura, que o nome da mulher ao qual procurou Jesus se chama Justa. E o nome da sua filha, na verdade, se chama Berenice. E por ser uma gentia, né, mãe de uma criança energúmena, né, houve, né, toda uma situação na chegada de Cristo. Até porque, então, quando Jesus chegou na região de Sidom, ele não queria que ninguém soubesse. Mas, amados, por alguma ocasião, aquela mulher soube, né, da chegada de Jesus ali e foi ao encontro de Jesus. Pois bem, o evangelista São Mateus, que é o mais judaico, né, de todos, ele denomina, ele não dá o nome àquela mulher como Clemente ele dá no século II. Mas, Luciano, o nome dela era realmente Justa? Eu não posso dizer a você, porque a Bíblia Sagrada, ela não revela o nome, só diz a origem, não é? Só diz a origem de onde ela é, mas o nome dela não diz, não é? Nós podemos levar em consideração este nome de Justa. Ora, há um contexto histórico por trás disso, né, de um homem confiável, né, que é Clemente de Alexandria, um homem de respeito na história do cristianismo. Pode ser que o nome dela tenha sido Justa, não é? Pode ser que o Espírito de Jesus não tenha permitido que os apóstolos, os discípulos, colocassem um nome daquela mulher nas escrituras e nem da filha dela. Mas aquele homem de Deus, né, Clemente, ele pode ter revelado, trazer uma revelação que estava oculta, não é verdade, para o nosso conhecimento. Pode sim ser o nome dela Justa, como o nome da sua filha pode ser Berenice. A gente pode usar, aí cabe a você querer usar ou não. Agora é aquilo, muitos podem lhe interpretar mal, né?
pode chamar você de herege, porque nas Escrituras não está escrito que nós temos muitos irmãos que são conservadores, o que só quer ouvir o que está escrito, aquilo que está ali, fora aquilo ali, para eles não tem interesse, que isso é perigoso, meus irmãos? Meus irmãos? Porque os livros, as literaturas escritas, evangélicas, são extraídas das Escrituras, quer dizer, são fontes das Escrituras, que nós podemos beber. Agora aquilo, nós temos que ver que tipo de literatura evangélica nós estamos bebendo, estamos meditando, ok? Estão me entendendo? Então você pode usar, porque está no contexto histórico do cristianismo, no século II, Clemente de Alexandria. Ele disse que o nome da mulher era Justa, a qual procurou Jesus. E também a filha Berenice, você pode dizer, não, Clemente de Alexandria, porque está nos anais do cristianismo, você tem respaldo bíblico, histórico, para poder dizer isso aí. Ok? Então, meus irmãos, o evangelista São Mateus, voltando ao nosso raciocínio, que é o mais judaico de todos, denomina essa mulher como uma mulher cananeia, no qual o texto nós lemos, na verdade, por que o nome é cananeia, meus irmãos? Porque o nome cananeia caracteriza aquela mulher como uma mulher pagã, não é verdade? Não caracteriza aquela mulher como descendente do judeu, mas não, caracteriza, Mateus chama ela de mulher cananeia, porque caracteriza ela como mulher pagã, como um membro, não é membra não, meus irmãos, não é membra, é um membro, sendo homem ou mulher, se chama membro, como um membro, na verdade, do povo originário, que habitava nas terras de Canaã, e descendência de Cã, na verdade, Canaã. Pois bem, já o evangelista São Marcos, onde a gente deu a referência de Marcos 7, 24 a 30, Marcos designa aquela mulher como uma grega de nacionalidade, na verdade, Ciro-fenícia, que é um termo, na verdade, fortemente, frequentemente, para distinguir, porque havia o líbio fenício, por isso que Marcos, quando escreve, ele faz essa designação, a diferença, existia o sírio fenício e o líbio fenício. É por isso que Marcos, ele usa o termo grego para aquela mulher, para distinguir do líbio fenício. Aí chama a mulher sírio-fenícia, que o líbio fenício é o mesmo que a gente chamar a pessoa de cartagíneses, ou líbio fenício ou cartagíneses. Vocês escolhem aí o termo ao qual vocês querem usar. Então, amados, o que é que ocorre quando aquela mulher, ela sabe que Jesus está ali? Consequentemente, Jesus ele sai da propriedade que está junto com seus discípulos. É o momento em que a mulher o encontra, não é verdade? Aquela mulher pagã, e sai gritando atrás dele, não é verdade? Senhor, filho de Davi, e o curioso de tudo isso, que ela usa um termo messiânico, um título messiânico dado a Cristo, que é filho de Davi, que somente 2 personagens usam quando precisam da presença de Cristo. Uma foi aquele cego de Jericó, na verdade, o cego de Jericó, que é o Bartimeu. Bartimeu, quando estava à beira do caminho e que ouviu aquele movimento incomum ao que era do seu dia a dia, ele pergunta a alguém que passa ali, o que se passa? Aí diz, Jesus Nazareno está aqui. Aí ele usa o termo messiânico, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a outra é essa mulher cananeia,
ou sírio-fenícia, usa o título messiânico de Cristo. Então, provavelmente essa mulher, ela tinha um conhecimento da fama de Cristo, do que ele fazia nas regiões de Galileia, Cafarnaum, Judéia, dos milagres que Jesus operava naquelas bandas da Palestina, que o vento sopra, né, meus irmãos? As notícias boas e mais, ela corre facilmente como água, não é verdade? E quando é uma notícia boa, é que corre mesmo, não é verdade? Não que a notícia má também não corra, né, meus irmãos? Ela corre como água também, ok? Então, aquela mulher, né, com sinceridade, né, sem acanhamento, ela repete o seu clamor diante de Jesus e diante, né, dos discípulos de forma abreviada, e mais pungente, com mais impulso. Jesus, Senhor, socorre-me. Não é? Aí é no momento que os discípulos fala para Jesus despedir, e Jesus pega, diz uma palavra. Amados, a gente vai dizer aqui, o que Jesus falou para aquela mulher era um dito que já havia há séculos. Nós falamos em um vídeo anterior sobre aquele dito popular, né? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Aquilo é um provérbio, um dito popular que na Babilônia, nós falamos aqui no vídeo, não é? Jesus fez uma adaptação. Na Babilônia, não é? Os babilônios não usam o camelo, apesar que na Babilônia tinha camelo, mas o camelo não era o maior animal na Babilônia. O maior animal da Babilônia era o elefante. Então, os babilônios, ele usava a expressão, é mais fácil um elefante passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ora, como na Palestina não havia elefante e o maior animal era o camelo, Jesus ele faz uma adaptação após aquele jovem rico sair da sua presença. Vocês estão me entendendo? Aí o que é que ele diz? Tira o elefante e põe o maior animal da Palestina, que é o camelo. Ele diz, é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha. E nós falamos que há diversos ditos populares que há centenas de anos as pessoas usavam para designar um ensinamento, um atributo a algo que era impossível. Não é verdade? Isso aí é verdade. Então, Jesus ele falou para os discípulos, para aquela mulher e os discípulos também, não é? Um dito, um provérbio que já existia, ok? Não é lícito, não é? Jesus diz, não é lícito tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Aí é onde eu quero explicar a vocês o sentido cachorrinho no texto. Estão me entendendo? Pois bem, então, Jesus, ele pega, então, após ouvir aquela mulher gritar, Senhor, socorre-me, né? Jesus, ele não diz à mulher, ele diz aos discípulos, não é bom, não é lícito tomar o pão, não é, dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí você pode me perguntar, não é, irmão Luciano, Jesus chamou a mulher gentia de cachorra, não é de cachorro, é de cachorra, né? Feminino, de cachorra. Aí eu vou responder você, aí é que está o segredo da história, não é? Aí é que está o segredo da história, amados, não é? Que quando a gente adentra o contexto judaico, a cultura judaica, não é verdade? Os judeus, eles consideravam-se, não é verdade? A si mesmo como filhos de Deus, não é verdade? E falavam, né, pejorativamente dos gentios como cães, vis e impuros. Isso é realidade, não é verdade? Os judeus, eles são tidos como filhos de Deus, não é? Herança de Abraão, filhos de Abraão. E para quem não é da linhagem abraâmica, para eles, meus irmãos, pejorativamente, são gentios
e como cães vis, como pessoas impuras. E Jesus, né, lhe recorta e em um tom mais gentil, mais inflexível, né? Jesus traz a sua palavra, este ditado, este dito popular, né? Não é bom, né, tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí eu pergunto a você, Jesus ele veio para quem? Está escrito no Evangelho de João, veio para os que eram seus. Quem era os seus? Os israelitas, os filhos. Não é verdade? Então, Jesus ele não podia pegar o pão dos filhos. Você vai pegar o pão do seu filho e vai... Não é? Não, você não vai. Vai primeiro saciar quem? Os filhos. Não é verdade? Estão me compreendendo? Pois bem, amados. Então, quando a gente lê o texto grego, não é? Quando a gente lê o texto grego, a palavra, meus irmãos, cachorro, cachorrinho, né, significa cachorro de colo. Estão me entendendo? Não é bom pegar o pão do filho e deitar os cachorrinhos. Essa expressão cachorrinho no grego tem um sentido magnífico. Diferente de cão, que a gente vai ver também aqui. Aí você vai ver qual foi o sentido da expressão que Cristo quis dizer. Então, quando a gente pega o texto grego e aplica a palavra cachorrinho, significa cachorro de colo, cachorro de casa, não é? Cachorro, meus irmãos, que pode ficar embaixo da mesa, em contraposição, né? Em contraposição com a palavra cães, que são cachorros, vis e vira-lata. Cães, no original grego, é cão, vira-lata, cão vil. Não é verdade? No entanto, amados, Jesus ele falava, não é? A expressão no aramaico, porque as falas de Cristo, Jesus sempre se expressou em aramaico. Quando queria se expressar em grego, se expressava em grego. Quando queria se expressar em hebraico, se expressava em hebraico. Então, a fala da atualidade era o aramaico, que era a linguagem do Império de Roma. Então, Jesus, né, quando falava em aramaico, nesta língua, ela só existe uma palavra que, dependendo do contexto, pode ser usada de forma positiva ou negativa para a expressão. Estão me entendendo? Pois bem, neste dito judaico, dito por Jesus, ele tem a forma negativa. Não tem uma forma positiva. Então, o que é que acontece? No dito popular, os cachorros, eles são não cachorros de casa, que podem ficar embaixo da mesa, mas cachorro de rua, sem donos, cachorro vira-lata mesmo. Então, o dito de Jesus em aramaico tem essa conotação de cachorro vira-lata. Mas os gentios, o que eu quero dizer aqui, os irmãos, é que Jesus ele usou a forma correta. Jesus ele não foi, meus irmãos, aqui, ele não foi mal educado, preconceituoso, não é aquela estrangeira, não detratou, não tratou não. Jesus agiu de forma correta, conforme o texto estava escrito, conforme o aramaico lhe permitia dizer o assunto, como se referia àquela mulher. E o interessante é que os gentios, meus amados, eles tinham conhecimento disto. Eles eram acostumados a serem aceitos nesta forma, neste dito, não é verdade? E isto é a expressão aqui ela não foi demasiado ofensiva, né, insultuosa, como pode parecer à primeira vista. Não, eles aceitavam. Por quê? Porque era esta a verdadeira expressão que era servidos a ele.
Não é verdade? Então, aí você vê, quando Jesus diz isso para a mulher diz, mas os cachorrinhos ficam embaixo da mesa do seu Senhor. Quer dizer, no dito popular, quer dizer, ela dá uma tapa sem mão em Jesus. Né? Aí Jesus vê a fé daquela mulher e ordena ao espírito que está na vida da filha sair. Ok? Estão me entendendo? Pois bem, o assunto é esse, amado, o contexto, não é verdade? Em que nós acabamos de falar. Espero que você, né, tenha conhecimento da verdade e que esse vídeo possa ajudá-lo a refletir bem sobre o assunto. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus lhe ajude. Até o próximo vídeo. Amém? Paz do Senhor, amados.